Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, professor Bruno Clemente, e eu espero que vocês estejam todos muito bem. Pessoal, vamos então para a sétima heurística. Estamos falando aqui sobre flexibilidade e eficiência, tá bom? A plataforma tem que ser eficiente para todos os usuários, dos iniciantes aos mais experientes. Eu dei um exemplo quando eu falei na sexta heurística, eu vou retomar ele aqui, tá? O usuário que é iniciante precisa facilmente encontrar o que ele deseja para fazer os seus procedimentos, por mais básicos que eles sejam. Mas o usuário experiente precisa desempenhar suas atividades na plataforma com agilidade. E ambos têm que ser contemplados no design. Isso é muito importante para nós. Apesar de você ter ali... Desculpa, eu acho que eu passei uma mais? Não. Apesar de você ter uma interface clara, você pode adicionar, por exemplo, atalhos de teclado para quem espera agilidade. Navegabilidade da página precisa trazer garantia de agilidade. E telas customizáveis permitem ao usuário que ele monte algo que funcione melhor para eles. Antes de eu citar um exemplo pessoal aqui, eu vou mostrar alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Olha, aqui tem uma página do Ava, só que essa página do Ava é o Moodle 3.1, é uma versão um pouco mais antiga, que eu já tinha tirado esse print, tá? Mas de qualquer forma, isso aqui tudo que vocês estão vendo na tela são barras. Eles são entendidos aí como barras dentro do Moodle, tá? E eu posso criar e adicionar e mover e retirar e minimizar cada uma dessas barras. Se eu não quero ver a lista de usuários online, eu posso clicar no minimizar e isso não aparece mais para mim porque não é relevante para mim. Eu posso pegar então atividades recentes, que é uma coisa que é muito mais interessante para mim, clicar e arrastar esse cara aqui para cima. E aí essa informação vai ficar no maior destaque, no ponto central direito ali da minha tela. Superior direito, desculpa. Então isso aqui vai facilitar o meu entendimento dessa plataforma. Tudo isso são formas em que eu tenho de customização que o usuário inicial, ele vai abrir o Ava do jeito que está e vai fazer a atividade que o professor mandou. Ele não vai ter muito trabalho com isso e ele vai alcançar o seu objetivo. Porém, o cara que já tem mais experiência, a pessoa que já tem mais domínio, ela vai poder querer, vamos dizer assim, tirar o máximo possível dessa ferramenta. Ela vai customizar, ela vai mexer nisso, ela vai editar, para que ela fique o mais flexível e o mais eficiente para esta uma pessoa. E por isso customização é muito interessante, é um critério muito importante para nós. Tudo bem? Aqui eu acho que eu coloquei mais um exemplo, daqui a pouco eu vou chegar para vocês nele aqui. Acho que até posso mencionar aqui agora, tá? Eu vou voltar no exemplo do vídeo anterior. Eu falei para vocês do software do banco. O software do banco é um exemplo onde você consegue fazer as suas operações e você consegue talvez fazer ali uma consulta mais breve por texto. Porém, para o usuário que já trabalha no banco há 9 anos e sabe muito bem que o código de negociação é o 731, ele já pode ir direto no 731 e digitar, e isso facilita muito a vida dele. Outra coisa clássica, muitas vezes, eu vou falar isso agora como professor que trabalha muito com isso, ferramentas de Ava ou outras similares, onde o professor tem que fazer lançamento de nota, são muito mais interessantes quando ela tem isso aqui, ó, navegabilidade. Eu quero poder apertar aqui o tab do meu teclado para avançar a tabulação e eu quero passar de um registro para o outro, e para o outro, e para o outro, para poder avançar mais rapidamente. Uma coisa terrível na vida de um professor é quando ele encontra uma ferramenta onde ele tem que apertar 3, 4 tabs para poder sair da nota 1 do professor e chegar e ir para a nota do segundo aluno. Porque aí ele tem que ficar manualmente clicando com o mouse e com o tab seria muito mais rápido. Vocês não me conhecem, nunca me viram programando, mas eu praticamente não uso mouse do dia a dia, tá? Eu trabalho com mouse quando eu estou, óbvio, navegando na internet, mas no dia a dia da programação, muito do que eu faço via teclado. Estou acostumado a atalhos de teclado, estou acostumado, volta para o início da linha com Home, seleciona tudo com Shift End, aperta Ctrl para esquerda e para direita para passar palavra por palavra, chega no ponto que eu quero Shift End para selecionar todo o resto, dou um Ctrl X, baixo, Ctrl V, então é tudo muito rápido. E a pessoa que tem esse domínio, ela está contemplada em usar a ferramenta dessa forma. Mas para o cara que não tem esse domínio, não tem problema. Ele pode digitar ciscando com uma galinhazinha, vamos dizer assim, e ela vai chegar exatamente no mesmo lugar. E clicando com o mouse e arrastando, e ele vai chegar exatamente no mesmo lugar. Então isso é um design que contempla usuários avançados e usuários iniciantes da mesma forma. E aí a gente não fala de forma pejorativa, tá? Quando eu estou falando avançados e iniciantes, eu não quero dizer que
digitar lentamente ou usar o mouse é uma coisa de iniciante, nem que digitar apenas com o teclado é uma coisa de avançado. Isso é muito da preferência pessoal, tá? Mas o ponto principal é, esses dois caras foram pensados no design, tá bom? Então isso é muito importante para nós. As divisões do AVE, então, como eu falei, são tratadas como blocos, podem ser movidos e removidos, me permitindo customizar melhor, só que o design inicial já é o suficiente para que o usuário inexperiente apenas abra a interface e veja lá o que o professor postou essa semana. Aqui tem outro exemplo, que no caso é a busca do Google. Quando eu digito a palavra fórmula, ele vai então fazer uma série de buscas aqui para mim e tentar trazer o mais próximo que ele acredita que me resolva. Tá? Mas um usuário avançado pode fazer outros tipos de filtro, como por exemplo, filtros por tamanho de imagem, filtro por hashtag, apenas site e assim como outros recursos também. Beleza? Um comentário extra aí para vocês que gostaram dessa questão dos jogos que eu falei na aula síncrona, eu deixei essa observação extra aí para vocês. Vocês já ouviram falar desse conceito aí chamado speedrun? O speedrun, ele é utilizado hoje em dia, né, por muitas pessoas que jogam como um desafio. O desafio é vencer o jogo o mais rápido possível, tá? Esse é o objetivo de um speedrun. O jogador iniciante, ele vai curtir o jogo normalmente, no tempo dele normal, no fluxo dele normal, ganhando as habilidades no seu tempo certo, progredindo pelo caminho convencional e superando os desafios um por um. Mas o jogador veterano, talvez ele tenha conhecimento mais profundo ali de como o jogo funciona, ele pode evitar áreas inteiras do jogo, ele pode destrancar atalhos que vão permitir ele pular uma certa parte de trechos do jogo, ele pode desbloquear habilidades que vão permitir a eles coisas diferentes, que vão gerar uma experiência muito diferente. E o importante, esses dois perfis aproveitam os jogos de forma bem diferente, só que ambos curtem o jogo da sua própria forma. Então tem pessoas que vão gostar de pegar um jogo e jogar ele em 60 horas e vão gostar muito daquilo e vão curtir muito toda aquela experiência. Tem pessoas que vão descobrir formas de atravessar esse jogo em 45 minutos e eles vão achar isso o máximo. Para eles, encontrar uma forma de vencer o jogo em tempo recorde é parte do jogo, é parte da diversão. E se desafiar a vencer esse recorde, e se desafiar a conhecer as mecânicas e tirar esse benefício, vamos dizer assim, é parte da diversão. Vale lembrar que muitas vezes um se torna o outro. Então você pode ter um jogador que jogou o jogo de forma regular, sem pressa e com tranquilidade, e depois de completar o jogo quis jogar o jogo novamente, já abordando agora com mais experiência, né? Já abordando essa nova forma de jogar. E ele pode se divertir duplamente, né? Ele vai ter as duas experiências nesse momento. Tem muitos canais hoje em dia destinados a encontrar novas formas de se aproveitar essas experiências. Quem tiver essa curiosidade pode procurar. E se você procurar aí, vou inventar, tá, gente? Se você procurar aí Super Mario 64, que é um jogo famoso antigo, e você procurar por um jogo completo, não um playthrough que a gente chama, que a pessoa joga do início ao final, você vai descobrir que esse jogo vai demorar várias horas para ser completado. E depois, se você adicionar a palavrinha speedrun na frente, você vai descobrir que tem gente que zera esse jogo em meia hora. Tá? É possível fazer isso se aproveitando de uma série de mecânicas dentro do jogo. Encontrar isso é parte da diversão para essas pessoas. Tá bom? Então aqui eu deixei alguns exemplos, tanto de jogos quanto exemplos práticos para nós que estamos tendo esse foco maior na parte de sites, nessa parte de web, tá? De formas com que você pode pensar no seu usuário e saber que ele pode ter perfis diferentes e ambos devem ser contemplados, tá bom? Muitas vezes um bom atalho de teclado ajuda muito. Tem uma ferramenta, acabei de lembrar para vocês aqui agora, tem uma ferramenta muito legal que faz uso de atalhos de teclado em web, tá? É o untap.in, se eu não me engano, é uma ferramenta para se jogar um jogo online chamado Magic the Gathering, que é um jogo de cartas, mas ele é uma plataforma online para isso. E é uma coisa muito legal porque ele adiciona atalhos de teclado para você fazer coisas do tipo encerrar o seu turno, passar o turno para a próxima pessoa, desvirar todas as cartas no início da sua rodada, comprar um número específico de cartas, e tudo isso é feito por atalho de teclado. Então o jogador que é inexperiente, ele simplesmente pega o mouse dele, arrasta ali para o cantinho e clica no botão End Turn, ou finalizar o turno. Mas o jogador experiente já aperta um Ctrl E e automaticamente ele já passa a vez dele para a próxima pessoa. Se um jogador fizer ali uma determinada mecânica que permite a ele, por exemplo, comprar um número de cartas, ele pode, um jogador iniciante, ir lá no baralho dele e clicar 7 vezes, por exemplo.
e ele vai comprar 7 cartas. Mas um jogador experiente pode apertar 7C, porque toda vez que ele aperta C ele compra uma carta, e toda vez que ele bota um campo numérico antes, ele está dizendo quantas cartas vão ser compradas. Então ao apertar 7C, ele compra 7 cartas da mesma forma que o iniciante. Isso aí é o tipo de coisa que o iniciante vai conseguir jogar muito bem, mas o jogador avançado vai ter aquele extra de desempenho, tá bom? Que muitas vezes é importante e considerado aí nessa nossa heurística de número 7. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Vou encerrar por aqui. Depois a gente retorna com a 8ª heurística, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais.